Olá, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez estou aqui, muito feliz por estar gravando um novo vídeo. O vídeo 101, nós vamos dar início, né? Continuar o nosso grande coleção, né? Vamos dizer assim, leitura da Constituição. É o vídeo 101, mais uma vez. Não quero agradecer a vocês que têm dado seu like, seu dislike, têm feito seus comentários. É de excelente qualidade para mim. Muito obrigado mesmo. Bom, hoje nós vamos aqui, né, no vídeo 100, eu falei do inciso 1, né, do artigo 102, inciso 1, a linha A. Agora eu vou falar do artigo 102, continuo no inciso 1, porém na linha B, que diz o seguinte, né, compete ao STF processar e julgar originariamente. Aí vem assim, agora quem é competente para julgar os crimes, né, do presidente da República e de determinadas pessoas. Vamos lá, diz o seguinte, processar e julgar originariamente, né, e a linha B, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Então, veja bem, é competência do STF processar e julgar o presidente da República em crime comum. Qual é o crime comum? Furto, roubo, homicídio, o que o presidente cometeu, que não é o crime de responsabilidade, quem é competente é o Supremo Tribunal Federal. Enquanto ele estiver no cargo, saiu do cargo, ele volta a ser uma pessoa comum, é a vara competente para aquele crime que ele cometeu, né? E também o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. O próprio ministro são os próprios ministros do STF, tá? E o Procurador-Geral da República, eles podem cometer crimes comuns, que é o crime normal, homicídio, roubo, furto, enfim, e também pode cometer os crimes de responsabilidade, que estão todos em tese no artigo 37 da Constituição, no artigo 84, cada um com sua respectiva peculiaridade, tá? Então, se esses ministros cometem um crime, o Supremo Tribunal Federal é o juiz natural, vamos dizer assim, o juiz competente para julgar os atos. É um processo diferente? Mas eu não vou entrar no processo, no direito do processo, nem no processo civil e nem no direito do processo penal. Mas o STF, ele julga, a Câmara Federal, no caso de crime comum, né, a Câmara Federal é aberta, que chama processo de impeachment, né, aí a Câmara Federal, com 342 votos, 343, autoriza, né, que seja aberto o processo. Aí vai para o Senado. No Senado Federal, sob a presidência da República, sob a presidência do Supremo Tribunal Federal, é julgado o presidente da República. Ele tem 180 dias, ele é afastado do cargo, se afasta 180 dias para que assume o vice, né? E ele fica afastado. E nesses 180 dias o Senado tem que apresentar ou absolver ou condenar. Absolvendo, ele volta para o cargo. Condenando, ele é afastado, como aconteceu, nós temos duas experiências, infelizmente frustrantes, que foi a de Collor em 1992 e a de Dilma Rousseff em 2016 para 2017. O último da Dilma Rousseff foi um processo muito doloroso, até hoje nós estamos pagando um preço muito caro. Acho que o processo de impeachment da presidente Dilma não compactuo, né, com a ideia do PT, que disse que foi golpe. Não foi. O presidente Lula, lamento, está mentindo, né, quando disse que foi golpe, porque a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade. A Câmara Federal autorizou, o Senado, com a presidência do ministro Lewandowski, que é amigo de íntimo da família do presidente Lula, não achou irregularidade nenhuma e submeteu à votação, e a presidente Dilma foi afastada. Lamentavelmente, o ex-ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, rasgou a Constituição no sentido figurado, obviamente, e quando não tirou de Dilma os direitos políticos, que ela devia ter perdido o direito de ser presidente e o direito político. Mas não, eles fizeram uma coisa errada, né, que foi permitir que Dilma continuasse com os direitos políticos, porque a lei fala que perde os direitos políticos e perde o mandato. Isso é o que acontece com o governador, com o deputado, com o prefeito que comete crime, ok?
Então o vice-presidente da República também está no mesmo processo. Apesar de não ter uma lei que, vamos dizer assim, que especifique as atribuições do vice-presidente da República. O vice-presidente da República ele tem a Constituição para ele assumir a vaga do presidente. Mas devia ter uma lei especificando, né, as atribuições, as tarefas, o que ele faz, né, durante 4 anos. Porque ele passa a ser uma figura decorativa. Como foi o caso do Mourão, no governo Bolsonaro. Bolsonaro, em pouco tempo, rompe com o Mourão, e Mourão fica indo todo dia lá no Palácio do Planalto. Parece que o gabinete instalaram o gabinete dele no Palácio do Planalto, mas foi uma figura decorativa. Por fim, ele foi ser candidato ao Senado e é senador da República pelo Rio Grande do Sul, que não tem nenhuma ligação com o Rio Grande do Sul, mas não sei, tudo bem. O povo brasileiro não tem uma questão muito boa com relação ao político. Eles elegem cada peça figurativa, né? Porque não tem relação nenhuma o Mourão com o Rio Grande do Sul, não tem relação nenhuma da Damares Alves com o Distrito Federal, no entanto é senadora. O filho de Jair Bolsonaro não tem a menor relação com São Paulo, é deputado federal de São Paulo. O ex-capitão não sei o que da aeronáutica que viajou para a Lua, né? Foi fazer peso lá na nave, foi para os Estados Unidos, para a Lua, lá para a nave, né? Foi para a Lua, não foi para a nave, né? Também é senador por São Paulo, ele nem mora em São Paulo, então tem muitas distorções políticas. Mas, voltando de lado, a gente está falando do STF, a gente não pode dizer. Então, o vice-presidente da República também será, no caso de cometer crimes comuns e crimes de responsabilidade, o juiz competente para processá-lo e julgá-lo é o Supremo Tribunal Federal, né? Vamos lá, os membros do Congresso Nacional. Então, membro do Congresso Nacional quer dizer deputados e senadores. São 513 deputados, mais 81 senadores, dando um total, se eu não me engano, 594 parlamentares. Se todos os 594 parlamentares cometerem um crime, a competência para o julgamento é o Supremo Tribunal Federal. É o chamado foro privilegiado. É bom? Não, eu acho péssimo, na minha opinião. Como jurista, como advogado, você não tem, porque quando você tem uma decisão no juiz, por exemplo, juiz de Santa Cruz de Caparibe, aí você perde, você pode recorrer para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, já tem uma maior isenção, você pode ganhar, ou vai para o TRF, ou vai para o STJ, vai para o STF, mas como é o próprio, você recorre ao próprio ministro. Você vê, o presidente Collor foi condenado, parece que há 19 anos, ele recorre ao próprio ministério, aos próprios ministros que os condenaram. Então é muito difícil do Collor obter êxito. Ora, por que o ministro do STF vai desfazer e reinterpretar um voto que ele formatou, ele trabalhou o voto, uma peça jurídica, né, baseado na ciência, baseado em todos os princípios jurídicos, em toda a sua filosofia do direito, ele vai mudar de opinião porque Collor argumentou isso ou aquilo. Por mais sábio que seja a defesa, e mais justa que seja a defesa, é muito difícil dos ministros do STF repensarem os seus votos. Então, o foro privilegiado não é uma boa. Os políticos têm que tirar o processo, o juiz tem que acabar com o foro privilegiado. Na minha opinião, não tem foro privilegiado. É um foro, por exemplo, Jair Bolsonaro. Tem muitos processos dele que, na minha opinião, tem que ser para a justiça comum. Eu não entendo. No TSE, tudo bem. As ações que estão contra ele no TSE que continuem. Agora, esses crimes, né? Mas foi o crimes no tempo do mandato? Eu não sei, vamos lá. Mas Jair Bolsonaro hoje não é mais presidente. Então, eu entendo que há vários juízes competentes para julgar Jair Bolsonaro, é o juiz comum de Brasília ou do Rio de Janeiro. Especificamente do Rio de Janeiro, onde Bolsonaro sempre teve seu domicílio, onde Bolsonaro sempre viveu, onde Bolsonaro tem sua vida histórica, sua história na política brasileira, né? Então eu entendo que o STF deve abrir mão, assim, né, e essas ações lá de ser encaminhadas para a justiça comum para que ela processe então o Jair Bolsonaro. Mas isso aí é outra questão, não vou entrar nesse detalhe. Vamos entrar dentro da linha, como falei aqui, nós estamos fazendo uma leitura da Constituição, não estamos fazendo um estudo sobre direito civil, processo civil ou processo penal, né? Então é muito importante essa questão, né? Vamos lá, membros do Congresso Nacional, eles são deputados, seus próprios ministros. Olha, os ministros do Supremo são seres humanos, pecadores como nós. Eles não são seres
não vem enviado de Deus. Apesar de que o André Mendonça, quando ele foi nomeado lá no Senado, a mulher do Bolsonaro falou em línguas estranhas, né? Pode ser que ela tenha falado com os anjos, né? E ele é um indicado pelos anjos, né? O André Mendonça, que é o ministro de confiança de Jair Bolsonaro. Mas deixa o folclore de lado, né? Vamos trabalhar com seriedade. Vamos lá agora sim. O Procurador-Geral da República. Gente, o Procurador-Geral da República é uma pessoa muito importante, né? Porque ele é o dono da ação, é ele que propõe e ele que oferece a denúncia, vamos dizer assim, ao Supremo Tribunal dos crimes cometidos pelos membros do Congresso Nacional, pelo Presidente da República, pelo Vice-Presidente da República e pelos próprios ministros do STF. Então é de fundamental importância o Procurador-Geral da República. No Procurador-Geral da República, ele não pode ser político, ele não pode ser amigo de Lula, ele não pode ser amigo de Jair Bolsonaro, ele não pode ser ele tem que ser uma pessoa isenta, ele tem que cometeu o crime, abre o inquérito, cometeu o crime, faz a denúncia. É fundamental, não é como nós, infelizmente, o Procurador-Geral da República no Brasil está perdendo a sua essência. Esse Aras, por exemplo, Augusto Aras, foi uma vergonha, né? Ele se despediu, né, graças a Deus, da Procuradoria-Geral da República no dia 26 de setembro de 2023. Graças a Deus, porque ele se omitiu durante 4 anos. Ele ficou 4 anos não governando para o Brasil, não verificando as leis do Brasil, se as leis são constitucionais, mas ele ficou encobrindo os crimes cometidos por Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro, lamentavelmente, cometeu crime todos os dias da sua gestão do Palácio do Planalto. Ele não respeitou a Constituição. Ou ele se fingia, dizia, eu dentro das 4 linhas. Bolsonaro nunca abriu uma Constituição, porque todos os seus atos que ele praticou foi contra a Constituição, lamentavelmente. Então, a gente tem que entender o seguinte, a riqueza da Constituição, porque aqui é bem claro quem é competente para julgar. Agora nós estamos vendo muito, sabe, porque o ministro do Exército deu voz de prisão ao Bolsonaro, disse que eu vou te prender. Não, gente, ele está fazendo para aparecer. O presidente da República, no exercício do mandato, ele não está sujeito às que a gente chama de prisões processuais, prisão preventiva, prisão em flagrante. Não, o presidente da República só pode ser preso depois de condenado e julgado em todas essas instâncias. Então, por mais honesto que queira ser o ministro do Exército, e que as pessoas, porque ele vai mandar. Não tem competência. É uma prisão nula, ela não tem poder jurídico. O presidente da República, ele tem um espécie de um foro privilegiado, ele não está submetido a uma prisão em flagrante, por exemplo, ou uma prisão preventiva, uma prisão provisória. Porque ele só será preso quando ele for condenado e julgado em todas as instâncias. Ok, gente? Eu sei que não está aqui, mas a gente tem que explicar isso, porque está havendo, porque o ministro do Exército falou que ia prender Jair Bolsonaro, porque ele estava dando golpe de Estado. Não, o golpe de Estado foi praticado no dia 8 de janeiro, né? O Bolsonaro tentou um golpe de Estado, foi frustrado, graças a Deus os 3 poderes se uniram, proibiram, né? E reverteram a situação. E também as Forças Armadas não deram apoio a Bolsonaro, então foi um golpe fracassado. Agora, prender Bolsonaro, essa prisão seria, em tese, ilegal, de acordo com a nossa Constituição. Agora, golpe de Estado, rompe-se tudo, né? Quando o Bolsonaro já tinha chamado, que a gente tem agora, como é, uma cópia esqueci o termo agora, né? Já tinha uma lei lá, né, que ia ser em vigor imediatamente. Jair Bolsonaro ia decretar a intervenção na Justiça Eleitoral, né, tirando os poderes do TSE para que uma comissão apurasse e verificasse que as eleições foram fraudadas, que, portanto, Lula não podia assumir, quem continuaria no governo seria Jair Bolsonaro. A minuta do golpe. Então, a minuta do golpe seria uma ruptura, seria o rasgar da Constituição. Agora, enquanto essa Constituição estiver em vigor, que, se Deus quiser, há de vigorar para sempre no Brasil, né, que ela é uma Constituição muito boa, Constituição cidadã, uma Constituição do povo, feita pelo povo para o povo. Então, não repito de defender a minha Constituição, vou morrer defendendo a Constituição. O Bolsonaro não pode ser preso, não podia ser preso, que agora ele é ex-presidente, simplesmente porque queria dar golpe de Estado. Isso aí compete a outra esfera,
porque o presidente da República não está sujeito, no exercício do mandato, não está sujeito ao que a gente chama de prisões processuais, como prisão preventiva, prisão em flagrante, etc, etc, etc. Ok, gente? Espero ter contribuído com o nosso aprendizado e até a próxima.